O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Êxodo 15, versículo 14. Você já percebeu como a inveja se esconde atrás de sorrisos? Como alguns parecem incomodados não pelo que você fez, mas simplesmente por quem você é. Este vídeo vai abrir seus olhos para entender por que os escolhidos despertam tanta raiva e como a sua espiritualidade, a sua fé e o seu propósito maior revelam verdades que os outros tentam esconder. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e hoje quero caminhar com você por uma reflexão que pode transformar sua visão sobre os ataques que recebe. Vamos falar de crescimento espiritual, resiliência emocional, superação de desafios e de como a sua intuição fortalecida é prova da proteção divina que o acompanha. Prepare-se, este não é apenas mais um vídeo, é uma revelação sobre sua jornada espiritual e a razão oculta pela qual alguns não conseguem mais disfarçar a inveja que sentem de você. Se você deseja fortalecer essa comunidade e continuar recebendo mensagens que inspiram transformação e autoconhecimento, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Quando alguém reage com irritação à sua presença, isso raramente é sobre você. É como se sua vida fosse um espelho que reflete aquilo que o outro tenta esconder de si mesmo. A Bíblia nos lembra que a boca fala do que está cheio o coração, e isso inclui a inveja. Essa batalha espiritual se manifesta em pequenos gestos, olhares frios, silêncios desconfortáveis. Na verdade, o incômodo é uma confissão involuntária. Cada vez que alguém se mostra incomodado com sua fé e com sua espiritualidade, ele está revelando um segredo íntimo. Sua resiliência emocional provoca uma dor neles, porque escancara o que eles não conseguem conquistar. Sua presença carrega uma intuição fortalecida, e isso os obriga a olhar para dentro, onde estão guardadas frustrações não resolvidas. O problema nunca foi o que você fez, mas o que você se tornou. Pense nisso como uma luz acesa em um quarto escuro. Quando a lâmpada se acende, a sujeira no chão que estava escondida aparece imediatamente. Não foi você quem colocou a sujeira ali, mas sua luz revelou o que já existia. Sua vida, guiada por um propósito maior, revela sombras que eles preferem ignorar. E é mais fácil atacar a luz do que lidar com a própria escuridão. Essa é a essência da inveja, uma reação emocional que denuncia o vazio do outro. Ela não surge porque você errou, mas porque sua vitória destrói as justificativas que eles usavam para permanecer na estagnação. A sua jornada espiritual e sua coragem em enfrentar os desafios são como um espelho daquilo que eles poderiam ter sido, mas não foram. Isso os fere mais do que qualquer palavra sua. Então, quando notar pessoas estranhamente incomodadas com sua simples presença, lembre-se, não é pessoal, é espiritual. Sua vida expõe feridas escondidas e desencadeia uma luta interna neles. Por isso, não recue. Sua transformação já é a maior prova de que a proteção divina é real e que você está sendo moldado para algo maior do que pode imaginar. A inveja raramente se apresenta com sinceridade. Em vez disso, veste máscara. Aparece em comentários sarcásticos, em elogios envenenados, em tentativas de diminuir suas conquistas. Mas por trás desse disfarce está uma verdade. Eles reconhecem o valor que há em você. O que incomoda não é sua falha, mas sua vitória. É por isso que eles tentam camuflar o que sentem. Quando você mantém sua espiritualidade firme e segue adiante com seu propósito, sua vida se torna a prova de que o crescimento é possível. Esse reflexo não é fácil de aceitar para quem ainda vive aprisionado em desculpas. É mais simples zombar de você do que admitir a própria limitação. Lembre-se, se alguém tenta minimizar suas conquistas, isso é apenas um reconhecimento mal disfarçado. Se eles usam frases como "foi sorte" ou "isso não é nada demais", é porque no fundo sabem que o que você alcançou exige fé, esforço e coragem. Eles invejam sua resiliência emocional e a sua paz em meio ao caos. Esse reconhecimento oculto é também uma forma de respeito não declarado. Eles não conseguem admitir em voz alta, mas sua vida, marcada pela superação de desafios,
os confronta. Você se torna o lembrete vivo de que a jornada espiritual é um caminho real e possível. Sua intuição fortalecida e sua capacidade de avançar expõem a fragilidade deles. E aqui eu quero te pedir algo importante. Se essa mensagem já está tocando seu coração, se inscreva agora no canal. Deixe seu like e escreva nos comentários o que você tem sentido. Dessa forma você fortalece a nossa comunidade e permite que esta mensagem de inspiração alcance mais escolhidos que precisam ouvir esta verdade. Muitas vezes pensamos que os outros nos invejam por aquilo que possuímos: uma casa, um carro, uma carreira, mas a realidade é que o que eles invejam é a forma como você vive, sua espiritualidade, sua fé e sua paz interior em meio às tempestades são muito mais valiosas que qualquer bem material. Isso é algo que não pode ser comprado. A verdade é que você pode não ter tanto quanto outros no papel, mas sua jornada espiritual lhe deu uma riqueza que o mundo não entende. É sua resiliência emocional, sua força para atravessar momentos sombrios sem perder a esperança. É isso que faz com que os outros sintam um desconforto inexplicável na sua presença. Eles veem em você uma liberdade que não conseguem alcançar. Eles acumulam conquistas, mas não conseguem dormir em paz. Enquanto isso, você, mesmo diante das lutas, sorri com sinceridade porque sabe que há uma proteção divina guardando cada passo. Sua vida se tornou um testemunho de superação de desafios. Esse contraste é insuportável para muitos. Eles perceberam que não é sobre o que você tem, mas sobre quem você é. A sua identidade espiritual é sua maior vitória. Você se tornou um farol para aqueles que ainda caminham em escuridão, mostrando que a verdadeira transformação vem de dentro. Portanto, no say in gain. O que eles invejam não está no externo, mas no interno. A sua introspecção, sua intuição fortalecida e a capacidade de manter-se fiel ao propósito maior. Incomodam porque são provas vivas de que a verdadeira riqueza está em viver conectado com a essência de quem Deus te chamou para ser. Existe uma dor silenciosa que nasce quando alguém percebe que poderia ter sido mais, mas não foi. É essa dor que sua vida desperta em muitos. Sua jornada espiritual é a lembrança constante de escolhas que eles não tiveram coragem de fazer. E essa lembrança se transforma em ressentimento. Toda vez que você avança, eles são obrigados a encarar os momentos em que deixaram o medo vencer. Seus passos firmes revelam que o que faltou não foram recursos, mas fé. Sua coragem mostra que o que os prendeu foram desculpas e não impossibilidades. Você se tornou a prova viva de que o propósito maior pode ser alcançado por quem decide agir. Isso incomoda porque destrói a narrativa que eles construíram para justificar a estagnação. Sem você, poderiam acreditar que não tinham chance. Mas quando olham para você, percebem que a diferença não está nas condições, mas na disposição de acreditar e avançar. A sua transformação é um espelho das oportunidades que eles perderam. Esse confronto é duro demais para quem não quer mudar. É mais fácil se afastar de você do que enfrentar a própria consciência. É mais simples dizer que você teve sorte do que admitir que faltou fé. É menos doloroso criticar do que se arrepender. Sua vida escancara o que poderia ter sido deles, mas não foi. E é aqui que você entende o peso de ser um escolhido. Sua presença carrega uma mensagem silenciosa que muitos não suportam ouvir. A vida poderia ter sido diferente se tivessem confiado em Deus e acreditado na própria força. Essa é a raiz da inveja, a certeza de que você vive o que eles deixaram escapar. Se essa mensagem já falou direto ao seu coração e você sentiu que ela trouxe luz para a sua jornada espiritual, considere apoiar este trabalho. Aqui no YouTube você encontra logo abaixo do vídeo a opção Valeu. Clica nela. Você contribui de forma simples para que o canal continue crescendo e trazendo ainda mais conteúdos de inspiração, fé e transformação para a nossa comunidade. O seu gesto fortalece não apenas este espaço, mas também todos os escolhidos que se unem em busca de propósito maior, superação de desafios e crescimento espiritual.
é uma forma de dizer: eu faço parte dessa missão. E enquanto você reflete sobre isso, prepare-se para a próxima revelação, porque o que vamos compartilhar agora mostra por que a sua liberdade em Cristo incomoda tanto aqueles que ainda vivem aprisionados em correntes invisíveis. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas ser livre do peso de agradar a todos. Quando você decide viver pelo propósito maior, guiado pela espiritualidade e pela fé, o mundo ao seu redor começa a sentir um incômodo. Sua vida expõe as prisões invisíveis que muitos ainda carregam. E não há nada mais desconfortável do que ver alguém desfrutando da liberdade que você ainda não conquistou. Essa liberdade não é conquistada por esforço humano, mas pela rendição a Deus. Jesus declarou que a verdade nos liberta, e essa liberdade é espiritual, antes de ser visível. Ela quebra correntes de medo, culpa e dependência. Quando você anda nessa dimensão, sua jornada espiritual se torna uma afronta aos que ainda vivem presos às opiniões alheias. Observe como algumas pessoas reagem quando você toma decisões com confiança. Elas não entendem como você consegue andar com tanta paz em meio às críticas. A razão é simples. Sua intuição fortalecida não se apoia na aprovação dos homens, mas na proteção divina. Isso é algo que não se compra, não se finge, não se ensina em manuais. É fruto de intimidade espiritual. E é justamente isso que os incomoda. Eles perceberam que você já não precisa do aval da multidão para seguir em frente. Sua resiliência emocional nasce do alto e não do aplauso. Sua inspiração não vem de tendências passageiras, mas da eternidade. E esse nível de liberdade ameaça os que ainda se sentem acorrentados às regras do mundo. Por isso, muitos preferem criticar em vez de aprender. É mais fácil acusar você de rebeldia do que admitir a própria escravidão. Sua vida é como um aviso constante de que as correntes deles nunca foram inquebráveis. E enquanto você segue crescendo, a liberdade que carrega se torna um testemunho vivo de que Cristo ainda liberta. O mundo está acostumado a medir poder pelo reconhecimento público. Quem recebe títulos, quem ganha posições, quem acumula conquistas visíveis. Mas o seu poder não depende disso. Ele nasce do autoconhecimento, da introspecção e da confiança no Deus que fortalece sua jornada espiritual. É por isso que muitos não conseguem compreender sua autoridade. Quando você fala com firmeza, não é arrogância e convicção. Quando você caminha de cabeça erguida, não é orgulho, é fé. Essa força vem da certeza de que você não precisa ser aplaudido para ser aprovado. A proteção divina já está sobre você, e isso basta. Quem vive dependendo do olhar alheio nunca vai entender. Esse tipo de poder é inabalável, porque não é negociável. O reconhecimento do mundo pode mudar de um dia para o outro, mas sua identidade espiritual permanece. Isso irrita os que constroem suas vidas sobre validações externas. A cada vez que você se levanta em silêncio, você lembra a eles que há uma fonte mais elevada de influência. Sua resiliência emocional não vem de elogios, mas de lutas vencidas. Sua inspiração não vem de palcos, mas de momentos de oração. Esse poder é alimentado no secreto e manifestado em público. É por isso que muitos tentam desacreditar você. Eles não suportam admitir que sua força não precisa da permissão deles para existir. E cada vez que você se posiciona, os que dependem de aplausos percebem a fragilidade de suas próprias bases. Sua vida revela que o verdadeiro poder é espiritual, que ele não pode ser comprado nem herdado, mas apenas recebido pela graça. E isso é o que os deixa sem chão diante de você. Não há ferida tão profunda que Deus não possa transformar em vitória. Muitos esperavam que sua dor fosse seu fim. Acreditaram que sua batalha espiritual iria destruir sua fé. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de quebrar você, a dor lapidou sua identidade. Sua história se tornou um testemunho de superação de desafios. Cada lágrima que caiu regou sementes de crescimento espiritual. O que era motivo de zombaria agora é motivo de espanto, porque em vez de ser esmagado, você se levantou mais forte. Sua resiliência emocional surpreende os que apostaram no seu fracasso.
É como se cada queda tivesse sido transformada em trampolim. As pessoas não entendem como você saiu do deserto mais cheio de vida do que quando entrou. A verdade é que sua espiritualidade fez da sua dor um campo fértil para a transformação. E isso gera uma raiva silenciosa em quem acreditava que o sofrimento seria seu fim. Eles veem que sua dor não te parou, apenas te impulsionou. É por isso que sua presença incomoda tanto. Você deveria estar derrotado, mas estadupei. Deveria estar em silêncio, mas sua voz ecoa com mais força. Deveria estar vazio, mas transborda de inspiração. Essa inversão da lógica humana só pode ser explicada por Deus. Sua vida virou uma prova viva de que nada é desperdiçado na caminhada de um escolhido. E essa verdade é insuportável para quem esperava escrever seu epitáfio. Em vez disso, Deus escreveu um novo capítulo, e cada vez que você conta sua história, o céu é glorificado e os que torciam contra você são confrontados com sua própria incredulidade. As pessoas adoram se apoiar em desculpas. Dizem que não tem tempo, que não tem recursos, que não nasceram com sorte. Essas justificativas soam convincentes até o momento em que sua vida aparece como prova em contrário. Sua jornada espiritual desmonta cada argumento preguiçoso. Você é a evidência de que é possível avançar, mesmo em desvantagens. Cada passo que você deu, mesmo em meio às lutas, mostrou que a fé supera as limitações. Cada porta aberta em meio à rejeição revelou que a intuição fortalecida pode conduzir a caminhos improváveis. Cada vitória sua é uma sentença contra o conformismo. Isso é o que os outros não suportam admitir. Quando olham para você, percebem que as barreiras que eles chamavam de impossíveis eram apenas desculpas. A sua vida é a denúncia viva da falta de coragem que eles tiveram. Sua resiliência emocional expõe a zona de conforto deles. Sua espiritualidade é a prova de que o impossível pode ser vencido quando se acredita em um propósito maior. E ao invés de aprenderem com você, muitos preferem criticar. É mais fácil diminuir sua conquista do que assumir a própria covardia. É mais simples inventar explicações do que reconhecer que poderiam ter feito mais. Eles se protegem da verdade atacando você, mas no fundo sabem que a sua vitória é a negação das desculpas deles. É por isso que você deve continuar. Não se trata apenas de você, mas do impacto que sua história tem na vida dos que ainda estão presos em justificativas. Sua transformação abre caminho para outros acreditarem que também é possível. E quanto mais você cresce, mais clara fica a mentira das desculpas. Há quem tente controlar pela culpa. É como se esperassem que você diminuísse sua luz para que a sombra deles parecesse menos evidente. Eles lançam frases sutis, questionamentos manipuladores, tentam fazer você se sentir ingrato ou distante. Mas você já aprendeu que carregar culpas que não são suas não faz parte do seu propósito maior. Esse tipo de armadilha é comum quando alguém não suporta ver sua transformação. Eles dizem que você mudou, quando na verdade você cresceu. Reclamam que você se afastou, quando na verdade você avançou. A culpa que tentam lançar é apenas o reflexo da incapacidade deles de acompanhar o seu ritmo de crescimento espiritual. E o que mais irrita essas pessoas é que você não cede. Você aprendeu a estabelecer limites saudáveis. Sua resiliência emocional te protege de ceder às chantagens emocionais. Sua espiritualidade fortalece seu discernimento. E sua intuição fortalecida revela as intenções escondidas por trás das palavras doces. Quando você não responde ao controle, você desarma o manipulador. Ao recusar a culpa, você revela que não precisa pedir desculpas por brilhar. Ao se manter firme em sua identidade de escolhido, você mostra que não precisa justificar a inspiração que sua vida carrega. Isso enfurece quem sempre usou a culpa como ferramenta de domínio. Portanto, não peça perdão por vencer. Não diminua suas conquistas para que outros se sintam melhores. Não esconda sua fé para caber em espaços pequenos. Sua vida é guiada pela proteção divina, e quem não suporta isso precisará lidar com o vazio dentro de si. Desde cedo, tentaram colocar você em caixas. Disseram até onde você poderia chegar, qual seria o seu lugar e que portas nunca se abririam. Criaram uma hierarquia invisível, acreditando que você viveria
eternamente abaixo deles. Mas o que eles não esperavam era que sua espiritualidade e sua fé rompessem essas barreiras. A cada conquista, você balança as estruturas dessa falsa hierarquia. Sua transformação é a prova de que os papéis não são permanentes. Sua jornada espiritual não reconhece as limitações impostas pelo orgulho humano. Quando Deus decide exaltar alguém, não há poder terreno que consiga impedir. Essa quebra de ordem incomoda porque retira privilégios que eles julgavam eternos. Muitos construíram sua identidade comparando-se a você. Eles precisavam acreditar que estavam acima para se sentirem importantes. Mas quando sua vida começou a se expandir, eles perderam a referência. Você não cabe mais na caixa que tentaram te colocar. E agora, não sabem como reagir. Uns tentam minimizar sua vitória. Outros fingem que sempre acreditaram em você. Há também os que simplesmente se afastam para não ter que lidar com a realidade de que sua resiliência emocional e sua introspecção fizeram você superar limites que eles nunca ousaram desafiar. O que você representa é mais do que um sucesso individual. É a revelação de que hierarquias humanas não são definitivas. O que antes parecia inabalável se torna frágil diante de um escolhido que decidiu viver pelo propósito maior e confiar na proteção divina. Vivemos em um mundo que ensina as pessoas a esconder suas virtudes para não incomodar. Seja educado, mas não tanto. Seja confiante, mas não em excesso. Seja feliz, mas sem demonstrar demais. Você, no entanto, recusou o jogo dos filtros. Sua espiritualidade te impulsiona a brilhar com intensidade, e essa luz incomoda, porque quando alguém vive em plenitude, a mediocridade dos outros se torna evidente. Sua inspiração revela a estagnação deles. Sua transformação destaca a falta de movimento deles. Sua introspecção aprofunda ainda mais o contraste entre viver de forma rasa e viver de forma autêntica. Muitos prefeririam que você se calasse, que diminuísse sua voz, que escondesse sua confiança, mas você entendeu que apagar sua luz para agradar é trair sua própria essência. Você nasceu para ser farol, não para ser lâmpada escondida embaixo da cama, e essa decisão gera desconforto em quem ainda prefere viver nas sombras. Sua resiliência emocional impede que críticas apaguem sua chama. Sua intuição fortalecida te guia em como e onde brilhar. E o mais importante, sua luz não vem de você mesmo, mas da proteção divina que habita em você. Isso é o que torna sua presença tão impactante e impossível de ignorar. O incômodo que você causa não é por excesso de brilho, mas pela falta de coragem dos outros em acender suas próprias luzes. Sua existência prova que viver em meia potência nunca foi a vontade de Deus. Você é a prova de que plenitude é possível. Pessoas inseguras interpretam tudo pelo filtro da própria fragilidade. Quando você anda com convicção, elas veem arrogância. Quando você fala com firmeza, elas ouvem orgulho. Mas a realidade é que sua confiança em Deus não depende da aprovação delas. Ela é fruto de uma jornada espiritual de fé e entrega. Para quem não construiu raízes, a segurança de quem já enfrentou tempestades parece um exagero. Mas só você sabe o preço da sua resiliência emocional. Só você sabe das noites em que chorou, das orações que fez, dos desertos que atravessou. Sua postura não nasceu de vaidade, mas de dor transformada em força. É mais fácil para os inseguros taxar sua fé como soberba do que admitir que eles não têm a mesma base. O que chamam de arrogância é, na verdade, liberdade. Liberdade de viver sem medo do julgamento, de escolher caminhos de acordo com o propósito maior, de confiar na proteção divina que te guarda. Sua espiritualidade não te faz superior a ninguém, mas te torna mais consciente de quem você é em Deus. E essa consciência é um lembrete doloroso para os que ainda vivem de máscaras e aprovações. Sua presença revela o que eles ainda não conquistaram dentro de si. E cada vez que você se levanta em confiança, eles se sentem diminuídos. Não porque você os rebaixa, mas porque percebem que ainda estão presos a correntes de insegurança. Sua vida é a prova de que é possível andar em introspecção, autoconhecimento e força, sem depender da validação do mundo.
Cada vez que você alcança uma nova conquista, a memória dos outros é despertada. Não a memória de suas vitórias, mas de suas derrotas e estagnações. Sua vida se torna um espelho que reflete o que eles escolheram não buscar. E essa comparação involuntária gera uma raiva silenciosa. Eles tentam justificar suas escolhas dizendo que não tiveram oportunidades, mas no fundo, sabem que não tiveram coragem. Sua resiliência emocional foi construída enfrentando o que eles fugiram. Sua transformação nasceu de esforços que eles nunca estiveram dispostos a pagar. Sua espiritualidade revela que sua força não é apenas humana, mas sustentada por um propósito maior. E isso incomoda profundamente, porque enquanto eles se acomodaram, você ousou sonhar. Enquanto eles se conformaram, você confiou em Deus para romper os limites. Cada vitória sua é um lembrete do que poderia ter sido, mas não foi. E ao invés de se inspirarem, muitos preferem invejar. Mas lembre-se, o brilho de sua caminhada não diminui o valor da deles. Apenas mostra que sempre houve uma escolha. Eles podem se revoltar, mas nada pode apagar o fato de que sua proteção divina sempre esteve com você. E essa é a diferença que transforma resultados. Cada vitória sua não é apenas um marco pessoal, mas um testemunho público da fidelidade de Deus. E isso não pode ser escondido, por mais que a inveja deles tente apagar. Você já reparou como sua calma incomoda quem está em constante desespero? Sua paz interior é fruto de sua espiritualidade e confiança em Deus. Mas para quem só conhece ansiedade e agitação, sua serenidade parece indiferença. Eles não entendem que paz não é ausência de lutas, mas presença de confiança. Enquanto eles reagem com desespero a cada problema, você responde com equilíbrio. Sua introspecção não é fuga, mas clareza. Sua resiliência emocional não é dureza, mas fé firme. Sua intuição fortalecida mostra que não precisa correr atrás de cada ruído, porque sua confiança está no propósito maior que guia sua vida. Essa diferença cria um contraste doloroso. Para eles, viver em turbulência é normal. Por isso, quando veem alguém caminhar em paz, logo interpretam como arrogância ou frieza. Mas não é frieza, é liberdade. Não é descaso, é maturidade. É a certeza de que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Sua serenidade revela a desordem deles. Sua fé estável evidencia as raízes superficiais que sustentam suas vidas. E em vez de aprenderem com você, preferem criticar, porque é mais fácil condenar do que mudar. Continue cultivando sua paz, porque ela é sua maior arma contra o caos. Sua paz é a bandeira que anuncia que você é um escolhido, protegido e guardado pela proteção divina. Há momentos em que você não precisa se justificar. O silêncio que você carrega fala mais alto do que qualquer acusação. Seu silêncio não é fraqueza, mas estratégia. Não é falta de voz, mas consciência de que não vale a pena desperdiçar energia em guerras pequenas. Esse silêncio incomoda, porque quem espera provocação encontra serenidade. Quem busca briga encontra calma. Quem tenta arrancar respostas encontra um coração que confia em algo maior. Sua espiritualidade te ensinou que silêncio também é arma. A inveja se alimenta de reações, mas quando você se cala, o fogo deles perde combustível. Sua resiliência emocional te protege de cair na armadilha da provocação. Sua introspecção mostra que muitas vezes o que precisa ser dito já está claro, mesmo sem palavras. Eles podem até interpretar seu silêncio como fraqueza, mas no fundo, sabem que é força. Sua intuição fortalecida mostra que quando você se cala, Deus fala por você. E nenhuma palavra humana pode superar a voz do Criador. Seu silêncio não é ausência, é presença ampliada. É a lembrança de que sua vida não precisa ser defendida, porque já está guardada pela proteção divina. Perceba agora como tudo se encaixa. A inveja que lançam contra você não é sinal de fraqueza sua, mas uma confissão silenciosa da força que Deus colocou em sua vida. Eles não suportam ver a luz divina brilhando em você, porque essa luz denuncia sombras que eles ainda carregam. E é exatamente essa diferença que prova que você é um escolhido, guardado
e sustentado pelo propósito maior. Mas a questão é: o que você vai fazer com esse entendimento? Vai continuar permitindo que a raiva deles pese sobre os seus ombros? Ou vai usar essa revelação como combustível para viver ainda mais firme em sua fé? A escolha é sua, e cada passo que você dá é um testemunho vivo de que a proteção divina não falha. Agora eu quero que você reflita: até quando vai deixar que a opinião dos outros dite a sua caminhada? Até quando vai esconder seu brilho só para não incomodar quem nunca quis ver você crescer? Essa é a hora de assumir sua posição como filho da promessa e mostrar que a sua vitória é inevitável. E se essa mensagem mexeu com você, eu te convido a aplicar esse conhecimento na sua vida a partir de hoje. Diga nos comentários qual parte deste vídeo mais tocou o seu coração. Deixe o seu like para fortalecer nossa comunidade e compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que precisa ouvir essa palavra. E não esqueça, inscreva-se agora no canal e ative as notificações, porque as próximas revelações vão mexer ainda mais com a sua visão de mundo e com a sua fé. E talvez sejam exatamente aquilo que você precisa ouvir antes da sua próxima vitória.